Vamos lá então, olha só. Eu não vou conseguir passar isso aqui tudo hoje, então nós vamos fazer uma parte hoje, depois a gente faz outra parte. Eu quero decompor uma função racional própria. É aquela que o numerador tem grau menor do que o denominador. Eu preciso fazer algumas separações aqui. Então, o nosso primeiro caso vai ser quando o polinômio que está embaixo, o polinômio que está no denominador, ele pode ser escrito como produto de fatores lineares distintos, todos diferentes. Não tem nenhum repetido. Então se eu tiver aqui, ó, x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos xn, isso sendo a forma fatorada do polinômio que está embaixo, esse quociente p dividido por q vai produzir uma soma desse jeito aqui, ó, a1 dividido por x menos x1 mais a2 dividido pelo x menos x2, veja, ó, é a1 dividido pelo primeiro fator, mais o a2 dividido pelo outro fator, mais e assim por diante, até chegar no an dividido por x menos xn. Isso é o que acontece. Então você veja que é importante que o denominador esteja na forma fatorada. Se ele não estiver fatorado, se tiver uma soma lá, x² mais 3x mais x ao cubo, não serve. Você precisa escrever ele como um produto. Se for soma, não serve. E já que nós vamos falar de fatoração, já que nós vamos precisar, na verdade, de fatoração, vamos relembrar aqui como é que você fatora polinômio de segundo grau. Você vai lembrar o seguinte, olha, a forma fatorada de um polinômio de segundo grau é essa que eu coloquei para vocês aqui, ó. Um polinômio ax² mais bx mais c, um polinômio genérico de segundo grau. Estou imaginando aqui que o a seja diferente de zero, para ser de segundo grau, né? Então isso aqui será assim, a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas, onde esse x' e esse x duas linhas são as raízes do polinômio. O que são as raízes do polinômio? São os valores que você coloca aqui no lugar do x e que faz com que o resultado desse polinômio, o valor numérico desse polinômio seja zero. Isso é o que são chamados de raízes. Por exemplo, se eu estiver com isso aqui, ó, x² menos x mais 6. Esse é um polinômio de segundo grau que tem como forma fatorada x menos 2 vezes x menos 3. Se você multiplicar x menos 2 por x menos 3, terá que chegar até isso aqui, x² menos 5x mais 6. E como é que eu chego até o x menos 2, x menos 3? Simples, basta descobrir quais são as raízes desse polinômio que nós colocamos aqui. Quais são as raízes de x² menos 5x mais 6? Ou você faz por soma e produto, né, como você fez aí, 2 e 3, você acha a resposta direto, ou faz por Bhaskara, aquela formulazinha de Bhaskara aqui. Isso é só no Brasil que chama-se de fórmula de Bhaskara, viu gente? No resto do mundo isso não é, e a propósito do Bhaskara, já até comentei com vocês. Bhaskara viveu em 1200, ele não sabia nada disso. Bom, essa outra aqui, ó, você quer fatorar x² menos 12x mais 35? Eu preciso conhecer as raízes. As raízes são 5 e 7. Então, se você conhece as raízes, aí você escreve x menos 5 vezes x menos 7. Essa é a forma fatorada. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui 4 horas e adiante. Pronto. Bom, aqui, olha só, é isso que eu quero relembrar com vocês aqui. Vamos só relembrar que essa soma e produto ajuda a gente a resolver algumas equações de segundo grau. Não são todas. São equações que têm raízes pequenas e inteiras. Se uma raiz for 3 menos raiz de 2 sobre 5, a outra 3 mais 2, você não vai conseguir descobrir essas raízes mentalmente se você for uma pessoa normal. Existem aqueles gênios, né? Aqueles calculistas que conseguem fazer cálculo que a gente não consegue. Essas pessoas tudo bem. Mas pessoas normais não conseguem achar essas raízes assim de cabeça. Outra coisa, mesmo as raízes sendo inteiras, mas se elas forem grandes, você, grande é relativo, tudo bem, mas deixando isso de lado, eu acho que você entende que 600 e pouco seria uma raiz grande aqui, né? Então imagine uma raiz sendo 625 e a outra sendo menos 437. Eu duvido se você consegue
resolver achar essas raízes só por soma e produto. Agora, quando elas são pequenininhas, né, entre menos 10 e mais 10, menos 15 e mais 15, e são inteiras, você consegue. Por exemplo, essa aqui, x² menos 14x mais 48. Você procura dois números que, se você adicionar, tem que dar menos b dividido por a. O b aqui é menos 14, então fica menos 14 dividido por 1. Então a soma tem que dar 14 e o produto tem que dar 48 dividido por 1, 48. Fala aí dois números que você adiciona dá 14 e se você multiplica dá 48. 6 e 8. 6 com mais 8 dá 14, 6 vezes 8, 48. Olha só, soma 14 e produto 48, 6 e 8. Então, se eu te perguntasse qual é a forma fatorada então desse polinômio aqui, sem contar o igual a zero, seria x menos 6, x menos 8. Seria isso. E se eu estou diante de uma situação como essa que foi colocada aqui, 2x mais 5 dividido por x² menos 10x mais 21. Essa é uma função racional própria, que é o nosso objeto de estudo. Veja que o grau do numerador, ele é estritamente menor do que o grau do denominador. Aí eu quero decompor isso aqui. Bom, mas para eu decompor, a primeira coisa que eu preciso é fatorar esse polinômio que está embaixo. Do jeito que está aqui, eu não sei mexer com ele. Eu só sei mexer se estiver escrito na forma de uma multiplicação. Eu preciso de fatores. Para você fatorar esse polinômio que está embaixo, olha só o que você precisa. Eu preciso encontrar as raízes desse polinômio. Encontrar as raízes dele é encontrar quando é que isso aqui vai ser igual a zero. Então, muitos deles você vai achar de cabeça. Esse aqui, por exemplo, a soma dá 10 e o produto é 21. Fala sério, né? 7 e 3. Ó. Se você colocar 3 mais 7, dá 10 e 3 vezes 7 dá 21. Então, uma raiz é 3, a outra é 7. Muita gente confunde, coloca essa aqui como sendo uma raiz e esse como sendo outra. Não, é o que está à esquerda. Então, a forma fatorada, antes de eu passar para o outro lado aqui, qual é a forma fatorada de x² menos 10x mais 21? X menos 3 vezes x menos 7. Muito bem, x menos 3 vezes x menos 7. Então vai ficar lá, ó, x menos 3 vezes x menos 7. É o primeiro passo seu, é fatorar o denominador. Fatorou, beleza. Você não vai encontrar aqui um polinômio, por exemplo, de, sei lá, 8º grau para você fatorar. Geralmente, situações que envolvem onde você vai fatorar, é no máximo de até 3º grau. Né? Não vamos pedir muito mais do que isso. Bom, o que acontece então? Se x menos 3, x menos 7 é a forma fatorada desse polinômio que está aqui embaixo, o que eu vou fazer é simplesmente trocar essa expressão que está aqui pela expressão que está lá. Então, eu vou, ao invés de trabalhar com essa primeira fração aqui, eu vou trabalhar com a outra, que é a mesma coisa dessa. Como eu tenho dois fatores, pelo que nós vimos lá no começo da apresentação, vai produzir então duas parcelas. Uma constante dividido pelo primeiro fator, mais uma outra constante dividido pelo segundo fator. A pergunta aqui é você saber que valor que você coloca no lugar do A e do B. Você consegue fazer esse cálculo? 2x mais 5. 2x mais 5 repete por A. Não. Lá tem que ser um número, tinha que ser um 3 sobre x menos 3, mais um 8 sobre x menos 7, que quando você juntar vai dar 2x mais 5. Eu quero que vocês, ao final dessa aula, consigam achar essas constantes de cabeça, mentalmente. Será que vocês vão conseguir? Bom, eu vou resolver isso aqui de 3 maneiras, e aí depois você vai escolher a maneira que você achar mais interessante, tá bom? Então vamos começar com essa aqui. A primeira solução minha é o seguinte. Eu vou levar em conta que eu quero... Deixa eu passar para o lado de cá. Eu vou levar em conta que eu quero adicionar isso aqui. E depois que adicionar essas duas frações aqui, tem que voltar a ser aquela ali. Aí eu vou dizer quais são os valores de A e B para que isso aconteça. Muito bom, vamos ver. Então eu vou fazer de conta que eu vou fazer... fazer de conta nada, eu vou adicionar, né? Eu vou adicionar esse lado direito aqui. Se eu adicionar esse lado direito aqui, passou aqui uma apresentação a mais aqui, ó. Se eu adicionar esse lado direito aqui, eu vou ter que encontrar um mínimo múltiplo comum, que é o produto, né? Quando os termos são diferentes, né? As expressões algébricas aqui são diferentes.
Aí você vai lá, ó, x menos 3, x menos 7 dividido por x menos 3. Cancela o x menos 3 com o x menos 3, sobra o x menos 7. X menos 7 multiplica o a, ficou a x menos 7. Depois x menos 3, x menos 7 dividido por x menos 7. Cancela o x menos 7 com o x menos 7, sobra x menos 3. O x menos 3 multiplica com o b, olha lá. Agora eu tenho aqui uma fração do lado esquerdo e tenho uma fração do lado direito. Eu quero que essas frações sejam idênticas. Então, para que elas sejam idênticas, eu preciso que tenham o mesmo denominador e o mesmo numerador. Ora, mas os denominadores já são iguais. Os denominadores já são iguais. Então, eu tenho que pedir que aconteça uma igualdade entre os numeradores. Eu tenho que pedir, então, que o 2x mais 5, que é o numerador da primeira fração, seja igual ao ax menos 7 mais bx menos 3, que é o numerador da segunda. E outra coisa, essa igualdade que eu estou pedindo aqui, ela tem que ser válida para todos os valores que você colocar para o x. Para todos os valores reais. Aí eu quero descobrir agora qual deve ser esse valor. Aí eu anotei aqui de novo ela, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar os dois polinômios. Do lado de lá eu tenho um polinômio de primeiro grau, do lado de cá também eu tenho um polinômio de primeiro grau. Então eu quero que os dois polinômios sejam iguais, sejam idênticos. Para que os polinômios sejam idênticos, os coeficientes dos termos, né, das variáveis aqui elevado ao mesmo número, tem que ser todos iguais. Então o que eu vou fazer? Multiplicar a vezes x deu ax, a vezes 7 deu 7a, b vezes x deu bx, b vezes 3 deu 3b. Eu quero que aconteça aqui uma igualdade. Então eu vou olhar aqui, quem é que está com x aqui? Tem o ax e tem o bx. Eu posso colocar o x em evidência. Aí vai ficar um a mais b multiplicando o x. Quem não tem x aqui? Quem não tem x aqui é o menos 7a e o menos 3b. O que eu preciso para que aconteça uma igualdade aqui? Eu preciso que os eu preciso que os coeficientes, né? Aqui, o que está à esquerda do x aqui, que é esse a mais b amarelado aqui, seja igual ao que está à esquerda do x de lá, 2. Que esse termo aqui que não depende do x, esse termo independente, que esse menos 7a menos 3b verde, seja igual ao verde do lado de lá, que é o termo independente. Então eu preciso que aconteça essas igualdades aí. Quando eu impor essa condição, ó, o a mais b tem que ser 2, e o menos 7a menos 3b tem que ser... Ah, meu Deus. Coisa. Ele fica abrindo o tempo todo. Eu tenho que impor, então, essa condição aqui, ó, que menos 7a menos 3b tem que dar 5. Então, gente, apareceu um sistema aqui. Você consegue prever o que aconteceria se você tivesse com 3 fatores lá embaixo? Aí você teria aqui um sistema 3 por 3, não é mesmo? Dá para resolver? Dá para resolver. Você ainda aprende álgebra linear, como é que você lida com esse sistema. Lá tem os métodos lá de escalonamento, e, enfim. Dá para resolver? Dá. Mas vai gastar um tempinho, né? Quer ver só esse aqui, 2 por 2, como é que você resolveria ele? Uma das formas de você resolver isso aqui, tem umas 3 ou 4 métodos aqui, mas uma delas é quando você adiciona as duas equações e você acaba anulando uma das variáveis. É o que nós vamos fazer. Eu quero aqui, por exemplo, que junto com esse b apareça um 3. Aí eu multiplico os dois lados por 3. Ó. Tem que colocar esse 3 branco e esse aqui também branco, para ficar do jeito que... para dar a ideia que eu quero, né? Então eu multipliquei por 3 aqui, por 3 aqui, por 3 aqui. Aí passei a ter esse sistema que é equivalente ao primeiro. E agora aqui, quando você adicionar as duas equações, vai ficar 3a menos 7a, ó, 3a menos 7a, e do lado de lá fica 6 mais 5. Pronto, você achou o valor do a, que é menos 11 quartos. Eu quero que vocês achem esse valor do a mentalmente. Vocês acreditam? Vocês acreditam que vocês vão dar conta disso? Mentalmente. Se você vai bater o olho assim, é tanto. Você vai falar a resposta. Depois que descobriu o valor do a, aí você vem cá, ó, e troca ele aqui no lugar desse, ou então aqui embaixo, né? For mais fácil. Esse sim é mais fácil. Troca lá no lugar do a, você coloca o valor dele, ó, a mais b igual a 2. Aí você resolve a equação em b, você acha b 19 quartos. Simples, né? Então você achou o valor do a e do b que estava faltando. Então você pode escrever que esse que está do lado esquerdo aqui é igualzinho ao que está do lado direito.
Se você adicionar aquelas duas frações lá, tem que dar essa aqui, que está colocada aqui. A ideia é eu escrever isso aqui de uma outra forma, que é o que nós fizemos aqui. Agora, será que nós não temos como resolver isso aqui de outro jeito? Aqui eu estou só observando o seguinte, que se você pode ter sistema 3x3, 4x4, 5x5, dependendo da quantidade de fatores que você tiver lá embaixo. E aí vai ficar muito demorando fazer por esse método. É possível fazer aqui? Claro que é possível, mas só que vai demorar um pouquinho, ok? Qual é a outra forma de você fazer isso aqui? Agora preste bem atenção, porque isso aqui vai ser mais rápido. Eu pensei de novo, né, naquele momento em que eu comparei os numeradores. O numerador de um tem que ser igual ao numerador do outro. Aí eu fiquei com isso aqui lá. Só que o caminho que eu percorri anteriormente, eu multipliquei A vezes X, A vezes 7, B vezes X, B vezes 3. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou levar em conta isso aqui, ó. Qualquer que seja o X pertencente a R, essa igualdade aqui deve ser válida. Então, já que é para qualquer que seja o X pertencente a R, nós podemos escolher alguns valores para o X, não podemos não? Posso colocar X igual a 20? Pode. Lógico que pode. Posso colocar 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Só que eu também posso escolher... Só que eu também posso escolher alguns valores interessantes. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, acabar com essa parcela aqui, que número seria legal de eu colocar aqui no lugar do X? 3. Pois então, gente, olha aqui. Aqui estou escrevendo muito aqui, mas é mais para quando você for ler sozinho. Se você trocar então o X por 3, aqui. Se você trocar o X por 3, onde tem X, você vai trocar por 3. Então troca por 3 aqui, por 3 aqui, por 3 lá. E aí olha só o que vai acontecer. O B vai ficar multiplicando por 0. Eu não sei ainda quanto que é o B, mas eu sei que B vezes 0 dá 0. Então do lado de cá, ó, ficou 2 vezes 3, 6, com mais 5, 11. Aqui ficou menos 4A. De onde a gente obtém, aqui eu estou só justificando que B vezes 0 dá 0. De onde nós obtemos então que o A vale menos 11 quartos. Que é o que nós encontramos lá resolvendo o sistema. E para achar o outro valor, para achar o valor do... Não achei o valor do A, né? Para achar o valor do B, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que se eu quero descobrir o B, é interessante que eu desapareça com isso aqui. Para eu desaparecer com A, X menos 7, eu tenho que fazer o X igual a 7. Mas o X igual a 7 tem que ser feito... em tudo quanto é lugar que tem X, tem que ser trocado por 7. Se você trocar então o X por 7, ó, trocou por 7 aqui, por 7 aqui, por 7 ali. Olha como é que isso vai ficar. Aí no caso aqui, ó, vai ficar o A multiplicando 0. O A vale menos 1 quarto, mas não importa que número que fosse aqui. Vezes 0 dá 0. E aqui eu descubro o valor do B rapidamente, né? O valor do B dá 19 quartos. Então, esse aqui é um método mais rápido do que aquele primeiro que nós discutimos. Ele é mais rápido, eu consigo fazer ele mais tranquilo. Mas e o negócio lá de fazer mentalmente? Será que você já consegue fazer mentalmente? Eu tenho como falar isso hoje? Quantas horas? 9h05, acho que... 9h07. Acho que dá para falar, é pequenininho. Então, eu queria que vocês resolvessem aquele problema inicial mentalmente. Aí amanhã eu vou começar a aula colocando uma situação para vocês, onde vocês vão dizer qual é a resposta disso aí. Gente, olha só, esse último modelo aqui, essa última forma de resolução consiste no seguinte. Eu não vou pensar de novo aquela situação onde eu comparo os numeradores. Eu vou pegar a primeira situação, a primeiríssima de todas lá. A primeiríssima de todas, eu estava assim, ó, que isso aqui era igual a isso. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu quero que você bate o olho nisso aqui e fala assim, o A é menos 11 quartos. E depois você bate o olho de novo e o B é 19 quartos. É para ser assim. Será que vocês vão conseguir? Se tudo correr bem, você vai chegar nisso aqui, ó. Que o valor do A é o 2x mais 5 dividido pelo x menos 7, quando x igual a 3. Ou seja, você na prática, o que você tem que fazer
é retirar desse fator inicial aqui, aquele que está debaixo do A. Você retira aqui, e aí você coloca para o x o valor que anula o denominador do A. Não é o valor x igual a 3? Olha, se você colocar x igual a 3 aqui, ó, tá vendo? Quando você tira isso aqui, fica 2x mais 5 dividido por x menos 7. Quando você fizer x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, mais 5 deu 11, 3 menos 7 menos 4, menos 11 quartos. Para o B, a ideia é a mesma, olha a filosofia. Pega o B, você quer descobrir o B, então você vai tirar desse aqui o denominador do B. Vai ficar 2x mais 5 dividido por x menos 3. E você vai fazer o x assumir o valor que anula o denominador do B. O valor que anula o denominador do B é 7. Então, se você trocar o x por 7 aqui, fica 2 vezes 7 mais 5. E aqui fica 7 menos 13, que dá, então, o 19 quartos. A sua resolução todinha vai ficar restrita a essas duas linhas. Vocês vão fazer isso aqui muito rápido. Essa questão de decompor do primeiro caso, né? Do primeiro caso fica bem rápido. Agora, por que esse negócio é desse jeito? A ideia é o seguinte, pessoal. Olha só, vou mostrar para vocês. A ideia é o seguinte. Eu quero descobrir o valor do A. Então eu vou lembrar aqui do princípio multiplicativo da igualdade, que diz o seguinte: olha, a igualdade, ela não altera se você multiplicar ambos os membros pelo mesmo número, né? Pela mesma expressão, só não pode multiplicar por zero, né, gente? Agora você pode multiplicar pelo número que quiser, desde que não seja zero. Beleza. Então, se eu quero descobrir o valor do A, o que é interessante aqui? É interessante que esse A esteja sozinho, não pode ter ninguém junto com A. Se não pode ter ninguém junto com A, para eu cancelar esse x menos 3, lá em cima tem que ter um x menos 3 também. Mas eu não posso simplesmente colocar um x menos 3 aqui. Eu tenho que manter o que já está aí. E o que já está aí, essa igualdade, já tem que ser mantida. Para eu fazer aparecer aqui, então, um x menos 3 aqui em cima, eu teria que multiplicar todos os termos aqui, né, os dois membros, pelo x menos 3, que é esse de amarelinho que eu coloquei. Aí você coloca assim, multiplica por x menos 3 de cá, por x menos 3, por x menos 3. Agora cancela esse x menos 3 com esse x menos 3. Vai ficar aquilo que eu falei para vocês, vai ficar a fração original sem o denominador do A, porque vai ser cancelado. Vai ficar 2x mais 5 dividido por x menos 7. E aqui então, ó, esse x menos 3 cancela com esse x menos 3, e você então passou a ter isso aqui. Ó, cancelei esse com esse, ficou só isso. O A ficou sozinho, porque cancelei aqui, e ficou assim. Eu quero descobrir o valor do A. Essa coisa aqui, essa igualdade aqui, ela deve ser válida para todos os valores de x que não anulem o denominador. Você só não pode fazer o x igual a 7 aqui. Se eu quiser descobrir o valor do A, eu gostaria muito de desaparecer com essa parcela. E qual é o valor que desaparece com essa parcela? É o 13, que é justamente o valor que anula, né, anulava lá o denominador do A. Por isso que eu falo para vocês, ó, pega essa expressão original sem o denominador do A e faça os x assumir o valor que anula o denominador do A. Porque esse valor que anula o denominador do A, ele vai desaparecer com a outra parcela. E você então ficará com isso aqui, ó. Vai fazer x igual a 3 aqui, x igual a 3 lá. Esse aqui não tem x. Se você fizer o x igual a 3, ó, 3 menos 3 dá 0, vezes b dá 0, dividido, tá tudo zero lá. No final das contas, você ficou só com isso. Que é o que eu tinha falado com vocês no começo. Para descobrir o valor do A, basta você pegar aqui a fração original, retira o denominador do A e faz o x assumir o valor que anula esse que você retirou. E aí você descobre o valor do A, que é esse que nós já vimos anteriormente. Para você chegar no B, a mesma coisa. Eu quero descobrir o valor do B. Então a ideia é o quê? É eu multiplicar os dois membros pelo denominador do B, para aparecer um x menos 7 aqui, eu cancelar. Eu tenho que multiplicar os dois membros. Se eu multiplicar os dois membros, isso aqui vocês depois leem, foi escrito para vocês mesmo, né? Mas aqui eu já estou explicando, então não vou ler isso aqui. Para você descobrir o valor do B, você multiplica os dois membros por x menos 7. Aí lembra que eu falei para vocês, para descobrir o valor do B, você tira o denominador do B. É por causa disso, vai cancelar isso aqui, ó. Esse aqui também cancela com esse, aí você vai ficar só com isso, ó.
Só isso. Mas você quer descobrir o valor do B. Então é interessante você desaparecer com essa parcela. E essa parcela desaparece quando o x for 7. Não tem problema, essa igualdade deve acontecer para todos os valores reais, só não pode colocar o valor 3. Mas o 7 você pode. Se você colocar o x igual a 7, aí você coloca x igual a 7 de cá, x igual a 7 de lá, você vai desaparecer com essa parcelinha aqui, vai ficar só o B, de onde vem então aquilo que eu falei para vocês. Ó, o B é a fração original sem o denominador do B, com o x valendo o valor desse denominador do B que você tirou. O valor não, peraí. Com o x valendo o valor que anula o denominador do B. O denominador do B é esse amarelo que está aqui, ó. Quando você fizer o x igual ao valor que anula o denominador do B, você vai anular essa parcela. Vai ficar só o B. E no final das contas você vai ficar só com isso, ó. Essa expressão aqui, quando o x igual a 7, dá 19 quartos rapidamente. Né? Não tem dificuldade de você achar isso aqui. Então, para você decompor em produto, função racional, quando os fatores são todos diferentes, tá aqui 3 maneiras de você fazer isso. Na aula de amanhã eu vou começar colocando aqui alguns exemplos para a gente fazer rapidamente, porque é bem tranquilo, é bem simplesinho isso aqui. Ok? Acho que é só isso, deixa eu ver aqui. Desse modo, mais uma vez, aqui é a finalização, né? Você achou o valor do A, o valor do B, você chegou aí ao mesmo lugar. Essa apresentação está disponível para vocês lá, você pode pegar depois. E é isso. Então a gente finaliza por aqui hoje e amanhã a gente continua. No nosso último encontro, nós falamos sobre como eu decompor funções racionais próprias. E aí eu disse a vocês que nós iríamos separar ela em quatro casos. Esse aqui que nós vimos é o primeiro. O primeiro caso, todos os fatores do denominador, o denominador tem que estar fatorado, hein? Todos os fatores do denominador são todos diferentes e são lineares. Lineares no sentido de que o gráfico dessa função aqui é uma reta, tá? E aí, o que foi instruído? O que foi dado de instrução para vocês? É que se você tiver, então, um quociente onde o denominador é um produto de n fatores lineares distintos, então ele vai produzir n parcelas, onde cada parcela tem essa cara. É um número a determinar, dividido pelo primeiro fator, mais um outro número a determinar, dividido pelo segundo fator, mais, até o último aqui, um número a determinar, dividido pelo último fator. Vocês viram lá 3 maneiras de resolver esse problema e você pode escolher a maneira que você achar melhor. Particularmente, eu acho a última mais rápido e dá para você fazer, inclusive, mentalmente. Alguns, né? Professor, só uma dúvida. Na formulação aí está x menos 1, x menos 2, x menos n. Mas pode ser mais ou menos? Pode. É porque o x1 pode ser negativo, né? Então, se ele for negativo, vai ficar x menos 2, por exemplo. Vai ficar x mais 2. Então, pode, não tem problema nenhum. Basta ser um polinômio de primeiro grau. Um polinômio de primeiro grau, exatamente. Ei, moçada, então, veja bem. Eu estou aqui com uma fração e quero ela decomposta em uma soma. Como que eu vou fazer isso? Primeira providência sua tem que ser escrever o denominador como uma multiplicação. Você precisa fatorar o denominador. Para você fatorar o denominador, eu preciso conhecer as raízes dele. E para conhecer essas raízes, você pode tentar encontrar usando aquela ideia de soma e produto. Então aqui você está em busca de 2 números. Esses 2 números aqui é que são as raízes. Esses 2 números, se adicionados, tem que dar o oposto de B dividido pelo A, menos B sobre A. Então a soma aqui tem que dar 5. E o produto tem que dar o C dividido pelo A. Então o produto tem que dar 6. Quais são 2 números que adicionados dá 5 e se multiplicados dá 6? 2 e 3. Esse está na cara, né? O 2 e o 3. 2 com mais 3 dá 5. E o 2 vezes 3 dá 6. Então as raízes são 2 e 3. Se são,
Então, nós podemos escrever o polinômio que está no denominador na forma fatorada assim, ó, x menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz. Desse jeito. Agora, esse aqui de cima continua sendo x mais 1, a gente não mexe com nada. Fato é que agora eu tenho o denominador com dois fatores. Se o denominador tem dois fatores, ele irá para o produto b dividido pelo segundo fator, que é o x menos 3. E eu tenho que descobrir quem são esses fatores aqui. Eu não sei se vocês se lembram como é o procedimento que nós vimos por último ontem, mas você consegue fazer isso aqui de cabeça? Achar quem é que são os valores de A e de B? Como é que eu acho o valor do A? Para você achar o valor do A, você tem que considerar, então, essa fração original aqui, sem o denominador do A, e fazer o x assumir o valor que anula o denominador do A. Eu mostrei a justificativa para vocês isso aqui na última aula, né? Então, se você trocar o x por 2 aqui, quanto é que vai ficar isso aqui? Como é que é? Se trocar o x por 2 aqui, para você achar o valor do b, você vai tirar dessa fração original aqui o denominador do b e vai fazer o x assumir o valor que anula o denominador do b. Se você fizer o x igual a 3, 3 com mais 1 dá 4, 3 menos 2 dá 1. Então b igual a 4. Tá vendo? Dá para fazer até mentalmente. Então, nesse caso aqui, você tem assim, ó, que o A, ele vai, é essa expressão aqui sem o denominador do A, ou seja, x mais 1, o denominador do A é o x menos 2, então tiro ele, fica x mais 1 dividido por x menos 3, quando o x valer 2. Aí, se você trocar por 2 aqui, fica 2 mais 1 dividido por 2 menos 3. Vai ficar 3 dividido por menos 1, que dá menos 3. Ponto. Ponto final. Agora o B, para você achar o valor do B. Para você achar o valor do B, você vai retirar esse fator aqui, que é o x menos 3, que é o denominador do B. Nessa expressão que sobrou, você vai fazer o x assumir o valor que anula o denominador do B. Então você vai fazer assim, ó, x mais 1 dividido por x menos 2, quando o x assumir o valor 3. Aí fica 3 mais 1 dividido por 3 menos 2. 3 mais 1 dá 4. 3 menos 2 dá 1. Resultado. O A, esse A aqui vale menos 3 e esse B aqui vale 4. Então, no lugar do A você coloca menos 3, no lugar do B você coloca 4. E pronto, você agora acabou de fazer a decomposição. Se o seu problema for calcular a integral dessa que está aqui, passou a ser o problema de calcular a integral da soma dessas duas parcelas. E para integrar isso aqui, todo mundo sabe fazer isso, né? Pronto, resolvido o problema. Esse outro aqui, eu já coloquei para vocês esse outro aqui, já na forma fatorada. Já está na forma fatorada, você não tem que ter a preocupação de fatorar isso aqui, já está fatorado. Agora, eu tenho aqui uma fatoração, nessa fatoração apareceram 3 fatores. Todos eles são diferentes. Se são diferentes, eu estou no caso 1, o que eu obterei aqui será um A dividido por x mais 2, mais um B dividido por x menos 1, e mais um C dividido por x menos 3. Agora, para você descobrir o valor do A, pelo que nós vimos por último no nosso último encontro, para você descobrir o valor do A, você vai tirar aqui esse denominador do A de cá, e nessa expressão que sobrou aqui, você vai fazer o x assumir qual valor? 2. Menos 2. Menos 2, porque é o valor que anula essa expressão x mais 2. Então, para você descobrir o valor do A, você vai fazer assim. Para descobrir o valor do A, vai ficar então ficou 4 com mais 1 aqui dá 5, menos 2 menos 1 dá menos 3, multiplicado por menos 5. Ó, menos 5. Menos com menos dá mais, esse 5 cancela com esse 5, então vai ficar 1/3. Pronto. Descobriu o valor do A bem rapidinho, né? Não teve que resolver o sistema 3×3. Para descobrir o valor do B, entenda a lógica. Para você descobrir o valor do B, o B é o numerador do x menos 1. Você vai retirar
dessa fração original, você vai retirar o denominador do b. Isso aqui é 1. Se você trocar o x por 1, vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado mais 1. Aqui fica 1 mais 2 vezes 1 menos 3. Então ficou, lá em cima ficou 2, né? Aqui ficou 3 e aqui ficou menos 2. Ó, aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho um menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aí você pode simplificar aqui por 2 em cima por 2 embaixo. Vai ficar menos 1/3. Pronto. Achou o valor do B. Para achar o valor do C. Mesmo jeito. Você vai pegar nessa fração original aqui, você vai retirar o denominador do C. Então eu retiro, vai ficar essa expressão do lado de cá, ó. X elevado ao quadrado mais 1, dividido por x mais 2, multiplicado por x menos 1. Quando o x assumir o valor, que anula o denominador do C. Quem anula o denominador do C aqui é o 3. Então é quando o x assumir o valor 3. Depois disso aqui é só trocar aqui, ó. Vai ficar assim, 3 ao quadrado mais 1. Aqui ficou 3 mais 2, multiplicado por 3 menos 1. Onde tem x aqui, ó, eu troquei por 3. Então aqui ficou 9 com mais 1 dá 10. Ali em cima ficou 10. E aqui embaixo ficou 3 com mais 2 ficou 5. 3 menos 1 ficou 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10 dá 1. Deu 1. Conclusão. Aquela fração original ali, aquela fração original que é x ao quadrado mais 1, dividido por x mais 2, x menos 1, e aqui x menos 3, eu posso escrever ela como sendo aqui o A não, o A eu já descobri quanto que vale, né? O A eu descobri que vale 1/3. Então vai ficar assim, ó, 1/3 dividido por x mais 2, mais o B vale menos 1/3, aqui menos 1/3, dividido por x menos 1, e o C é 1, só 1, né? Sobre x menos 3. Agora, moçada, então tem alguns exercícios para você fazer fixando isso. Agora, veja que é bem simples, é bem tranquilo. Esse terceiro método que nós aprendemos aí, ele é bem fácil e resolve você encontra todas as constantes usando ele. Então, é bem tranquilo. Agora, uma coisa que você pode ficar é com dúvida a respeito assim, será que a minha resposta está certa? Aí, ela não vai substituir você, mas ela vai te ajudar, vai dizer a você se você está indo no caminho certo ou não. Aí eu quero parar um pouquinho. Prática, N programas fazem isso, mas o máximo é de graça, é livre, é grátis. Você pode baixar ele e fazer esse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui. Veja como é que você vai usar o computador então, para que ele mostre a você se você está fazendo certo ou não. Pessoal, aí está a tela do Máximo. Como é que você vai fazer? Eu vou mostrar esses dois que nós fizemos aqui. Primeiro eu vou entrar com isso que está aqui. Então eu tenho aqui, imagine que você está fazendo o exercício. Aí você tem assim, F, eu vou chamar de F a expressão. 2 pontos é o comando de atribuição. Você vai colocar uma expressão aqui à direita, mas você vai chamar essa expressão de F. Onde você escrever F, ele vai entender como uma expressão. Então aqui é x mais 1, ó, x mais 1, tudo isso dividido aqui, o x elevado ao quadrado é menos 5x mais 6, ó, menos 5 vezes x mais 6. Shift, segura o Shift, aperta o Enter, pronto, ficou lá. Aí você quer, por exemplo, eu quero fatorar essa expressão que está aqui embaixo, ó. Você quer saber se você acertou na fatoração. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Não tem aqui, ó. Não, tem aqui, ó, fatorar, tá vendo? Você selecionou a expressão e pede para ele fatorar. Beleza? Aí você pode checar se você acertou ou não. Agora, para você decompor em frações parciais, você vai fazer assim, ó. Part, frac. Aí você tem duas entradas. A primeira é qual que é a expressão
a expressão é f, e a variável dessa expressão, a variável é x. Quando você segurar o Shift e apertar o Enter, ele vai mostrar isso aqui. Aí você não vai olhar para A e B, você tem que olhar porque de repente o A dele não é o A seu. Você tem que olhar assim, ó, o denominador aqui é o x menos 3. Quem é o numerador? Vale 4. Aqui, por exemplo, o denominador é x menos 2. Olha, é o A que eu coloquei como numerador, essa outra. Então eu vou colocar assim, ó, f. Eu vou cometer um errozinho de propósito aqui para você poder ver alguns probleminhas. Quer ver? Vamos colocar x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 2. E aqui eu vou colocar vezes x menos 1. E depois aqui eu vou colocar vezes x menos 3. X menos 3. Por que é bom você entrar com esse comando aqui e gravar ele na variável f, ao invés de você colocar a expressão aqui direto? Porque aqui agora, ó, segura o Shift e aperta o Enter. Você vê que a expressão que ele está entendendo não é a expressão que você quer. Está faltando alguma coisa aqui. Olha lá, está tudo bagunçado. Então, na verdade, você tem que avisar para ele o numerador. Você tem que colocar o numerador entre parênteses. Só que se você colocar o numerador entre parênteses, ainda não ficou igual que tem que ficar. Onde é que está o outro problema? O denominador, você escreve lá parte, frac, aí você avisa onde que está a expressão que ele vai usar, está na letra F, e qual que é a variável dessa expressão, é x. Segura o Shift e aperta o Enter. Aí você tem que olhar, gente, olha, x mais 2 é 1/3. Aí você olha lá, quem é que está com x mais 2? É o A, então o A vale 1/3. Opa, acertei. Ó, x menos 1 aqui é menos 1/3. Aí você olha lá, quem é que está com x menos 1? É o B. Então o B vale menos 1/3. Opa, acertei. O x menos 3, você olha na sua expressão, você chamou de C o numerador de x menos 3. Então aqui o C igual a 1. Então, por favor, usa a máquina para ajudar você a resolver, a mostrar se você está no caminho certo ou não. Se estiver errado, você já vai ver aqui que cometeu algum erro, volta no caderno e tenta entender onde foi que você errou. Ok?